E minhas amadas, então vamos lá para a gente dar continuidade na página 123. Vocês querem perguntar alguma coisa que ficou na aula passada? Se lembram, claro, ou de repente assistiram a aula, né, novamente assim, no meio da semana, e aí assistindo a aula de repente e falou: nossa, olha, na aula eu nem prestei atenção que foi falado isso, e aí fiquei com a dúvida. Aí quando chegar a próxima terça, vou perguntar para o André quando começar a aula. Pronto, a oportunidade está dada. 5 minutos para fazer a pergunta, né? Não? Tá tudo certo? Né? Leitura do livro também, leram? Tudo tranquilo? Coisa boa. Então vamos lá, vamos seguir de onde, quer dizer, nem é de onde a gente parou, né? Porque eu tenho um desafio aqui, irmãos, que é quase impossível, que seria de comentar todos esses livros. Então em 8 aulas a gente não tem como fazer isso, né? Então é um resumo mesmo. Paz, minha amada. Então, se a irmã já quiser abrir o livro na página 123, depois de orar e tudo mais. Então assim, eu preciso só dar vamos dizer, não é nenhuma visão panorâmica, é pontuar mesmo, né, algumas coisinhas. Então assim, vocês aproveitem, qualquer dúvida, interrompa a pergunta, tá bom? Porque senão a gente vai falando, né? Às vezes acumula uma dúvida ou outra, pode interromper a qualquer hora da fala minha, e eu acho que a aula boa é essa, quando vocês participam, quando vocês perguntam, tá? Não deixa passar nada, nenhuma vírgula. Pode ser uma palavra que eu de repente falar aqui, uma palavra, de repente vai que eu falo assim: não é boa a vossa jactância. Aí fica na mente jactância, o que seria isso, né? Será alguma doença causada derivada da jaca dura, estragada? Então, porque tem umas palavras que é meio esquisita, não tem na Bíblia, né? Olha só, não dê vazão à vossa concupiscência. E pronto, ele falou: o André já está xingando, eu sei que ele era crente. Então tem umas palavras que a gente, então pode ser palavra, pode ser o que for. Nós estamos em uma escola, então aqui é para a gente fazer isso mesmo. Vocês têm razão em não saber, têm razão em ter dúvida, têm o direito de perguntar. Toda pergunta para mim ela é importante. Às vezes uma pergunta e toda a classe sabe, né? Aí talvez pense assim: nossa, essa pessoa não sabe. Ué, mas se ela não sabe, é importante que ela faça a pergunta, né? Então não tem nada que seja desprezado não, tá? Então vamos lá, fazer com que a aula seja dinâmica. O famoso Templo de Salomão, capítulo 5, página 123. É um famoso Templo de Salomão, que no caso está situado na Avenida Celso Garcia. Né? Então vamos lá. O Templo de Salomão é uma das obras mais suntuosas e lindas descritas na Bíblia Sagrada. Os detalhes da construção, material finíssimo e da mais alta qualidade, arquitetura e ornamentação, e sobretudo a devoção e alegria demonstradas no ato de dedicação daquele trabalho ao Senhor, são dignos de nota e alento para a nossa devoção e fé. Neste capítulo faremos uma abordagem específica do tema, buscando apresentar maiores detalhes sobre como esta monumental casa foi edificada e como Salomão realizou o desejo de seu pai, Davi, e agradou ao Deus de Israel. Então aqui a gente já vê que o desejo era de Davi de construir essa casa, que eu acho que eu dei uma pinceladinha na aula passada, eu me lembro, né? Que Davi ele teve o desejo de construir, disse: eu quero construir um palácio para Deus, e Deus disse: não, Davi, você não pode construir porque as tuas mãos estão cheias de sangue, né? Um homem de guerra, matou muita gente e tal. Então ele tinha um desejo, o desejo era bom, mas Deus não permitiu, mas disse: olha, o teu filho vai construir. E Davi deixa tudo pronto, inclusive a planta, os recursos. Irmãos, foi uma das maravilhas do mundo daquela época, esse templo. Então de fato é uma coisa assim que nada hoje chega aos pés, né? Da suntuosidade, era ouro em tudo. A Bíblia diz que naquele tempo a prata era reputada como nada, como uma coisa assim sem valor nenhum, porque era tanto ouro que tinha, né? Tudo era ouro, né? Tinha coisas lá que era ouro maciço, e inclusive porque assim, o que é o templo? O que foi o templo de Salomão? Foi uma espécie de uma continuidade do tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Vocês estiveram na primeira matéria, não foi? Pentateuco, né? O tabernáculo, que era uma casa, era quase que uma casa de ambulante, né? Então desmontava, montava. Então a nuvem de Deus
que era que guiava o povo, quando ela se mexia, o povo já sabia, opa, nós vamos sair daqui. Então todo mundo pega o acampamento e desmonta. E o tabernáculo era esse templo móvel, né, onde chegava no lugar, montava ele, e aí quando Deus queria que o povo fosse para algum local, então desmontava ele e levava. Isso era a tarefa dos levitas, inclusive, né? Então os levitas faziam essa montagem, manutenção, desmontagem do tabernáculo, no caso. Então o tabernáculo é essa casa grande de adoração, essa chamada casa de Deus, onde o povo se encontrava com Deus ali. Que hoje a gente vamos ver se eu consigo fazer um paralelo aqui, que essa ideia de casa de Deus, como no Antigo Testamento, ela já não cabe mais para hoje. Mas a gente ainda fala isso, né? Quando a gente fala assim, vamos para a igreja, o que a gente entende? Casa do Senhor. Sim, mas para onde a gente vai? Para o templo de adoração. E onde é o templo de adoração? Primeiramente em mim. Ah, então eu não preciso ir para lugar nenhum. Então eu sou o templo. E não é que eu estou dizendo que esse espaço ele deve ser desprezado. Eu só estou dizendo que o Novo Testamento ele coloca no caso o espaço geográfico, o templo, como sendo um local social onde os crentes se encontram. E quando os crentes se reúnem ali se torna a igreja, tá certo? Quando eles saem dali, ali deixou de ser igreja. Então, biblicamente falando, igreja, 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali formou a igreja. É coisa simples mesmo, né? Então, amados, o templo de Salomão, ele é essa expressão, e era um desejo tanto de Davi quanto de Salomão, de agradar a Deus, de fazer um local. Só que Deus disse, olha, eu não posso, eu não caibo na casa feita por, não habito na casa feita por mãos de homens, né? Então Deus disse, não, pode fazer, tudo bem. E eles fizeram, Deus permitiu, houve lá aquela alegria, adoraram a Deus, ofereceram sacrifício, dedicaram aquele espaço a Deus. Deus disse que ali naquele local ele colocaria o nome dele, né? Representando ali o nome dele. Tanto é que as orações deveriam ser feitas sempre voltadas para Jerusalém. Aquela casa seria uma casa de referência, né? Onde os povos fossem, eles tinham que orar. Lembra de Daniel no cativeiro? Quando ele orava com as janelas abertas lá voltado para Jerusalém? Só que esse templo, não esse exatamente, esse também, mas os templos depois, né, desse, mas principalmente esse que era o mais suntuoso. Não teve templo igual a esse, nunca haverá, eu acho que nunca haverá, né, dessa forma não, com essa suntuosidade não. Então eles colocaram esse templo como sendo, independente do que eles fizessem, o povo judeu, se vivesse no pecado, falou, não, nós temos o templo do Senhor. Quem fala contra isso, essa declaração, é Jeremias. Vocês não digam templo do Senhor, o templo do Senhor é este, porque vocês vivem de uma maneira totalmente pecaminosa, e só porque o templo do Senhor está aqui, vocês acham que Deus vai abençoar vocês. Então eles acreditavam, os judeus, independente do que eles fizessem, as promessas de Deus não seriam revogadas nunca. Independente do que eles fizessem, eles sempre seriam um povo escolhido. Independente da forma que eles vivessem, Deus sempre ia cumprir a promessa, ou as promessas dele, né? Então isso tudo foi um engano da religião do judaísmo. Mesmo porque as promessas de Deus no Antigo Testamento, elas eram, não estou dizendo que no Novo Testamento não tem, mas no Antigo Testamento eram condicionais. Todas as vezes que vocês virem uma palavrinha assim, ó, se, é porque existe uma condição, né? Deuteronômio 28, por exemplo, o que está escrito? Vocês lembram? Não lembra? Então vamos pegar a Bíblia, ué. A gente está para aprender a Bíblia, né? Capítulo 28. E se é que se ouvir a minha voz e obedecer os meus mandamentos, então eu os ouvirei, né? E aí começa aquela condição toda. Então, se me obedeceres, bendito serás ao saíres, bendito serás ao entrarem, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito o fruto dos teus animais, o fruto do teu ventre, né? Aí lá vem aquela história toda. Eu te farei que seja grande em todas as nações,
Te colocarei por cabeça e não por cauda. Emprestará a muita gente, não tomarás emprestado. Aleluia. Louvado seja Deus. Hã? Não é, irmão? Então é sempre nessa condição. Se obedeceres, se me ouvires, se. Então é condicional. E esse texto só vale para Israel, tá, irmão? Hermenêutica, a gente vai tratar esse negócio aqui. Então hoje eu vejo que é muito usado, né? Interessante. As bênçãos são usadas, mas os versículos e a passagem seguinte não é, né? Que é a maldição, né? Porque tem o negócio seguinte, né? Então a bênção, ela é proferida lá do Monte Gerizim, que é esse, eu acho, que está sendo proferido, e mais para frente, eles vão um pouquinho mais para frente, do Monte Ebal, aí Deus, então, ó, se ouvires, tem a bênção, e se não ouvires, aí vai ser infrutífero, tu vai passar necessidade, vai ter dificuldade, então é a bênção e a maldição. Da maldição ninguém quer, né? Aí só pega a bênção. É igual, irmão, aquelas profecias. Quando vem alguém profetizando só bênção, a gente não pede nem discernimento para ver se é de Deus, né? Agora, se vê um negócio mais exortativo, a gente fala, vou orar para ver se é Deus mesmo que está falando. Eu acho interessante esse negócio. Então, amados, o que acontece? Esse templo, ele foi colocado pelo povo judeu quase como um amuleto, quase como uma garantia que Deus ia abençoar, independente de qualquer coisa. E no Novo Testamento a gente já vê que essas coisas, elas foram deixado de lado no sentido que a sua significância perdeu, não é, irmão? Mas a gente tem essa ideia, a gente precisa tratar as coisas com equilíbrio. Quando eu começo a falar, às vezes, sobre esse assunto, alguns irmãos ficam preocupados, dizem assim, ô André, mas você ensinando sobre isso, as pessoas não vão assim desprezar o espaço, o local totalmente? Eu falo, depende, só se for desonesta. Se elas forem desonestas, elas vão fazer isso, vai pegar minha fala e vai colocar, o André disse que não precisa vir para a igreja, não precisa se reunir, porque a igreja somos nós. Opa, não, agora a gente precisa ter um equilíbrio, porque todos os extremos são perigosos na vida, irmãos, todos os extremos. Tem gente que acha que, por exemplo, se ficar sem vir no culto, peca, está pecando, não é? Se porventura um trabalho, uma viagem, acontece alguma coisa, não vai poder vir um mês na igreja, nossa, a pessoa se sente uma desviada, fraca, não é? Porque não foi ensinada que a Deus se adora e se serve na vida, no dia a dia, inclusive também no espaço geográfico que a gente chama teimosamente de igreja, que é o prédio de 4 paredes, né? Entende, irmão? Então a gente precisa de um equilíbrio das coisas, só que nós precisamos entender que o lugar, ele é independente, onde for, a gente precisa adorar a Deus, precisa servir a Deus, né? E quando a gente coloca assim, no lugar se serve a Deus, aí a gente gera mais ou menos uma possibilidade de as pessoas serem hipócritas, esquizofrênica, 2 personalidades, né? Não tem esse risco, irmão? Quer dizer, aqui a gente vigia, a gente vê como fala, né? Como se veste, como se comporta, se controla, que é um negócio fantástico. Não parece todo mundo crente quem vem para a igreja? Não parece, não é? Não é verdade, não? Nossa, quando eu vim para a igreja assim, que eu aceitei Jesus, eu tinha a convicção que todo mundo que estava ali era crente de verdade, era crente, era convertido, era salvo. Aí depois eu descobri que na igreja a gente encontra tudo, até gente salva. Por incrível que pareça. Não é, mano? É uma coisa fantástica. Eu falei, nossa, aquela santa inocência que a gente tinha, né? Não é verdade, irmão? Né? Aí depois a gente fala, poxa, não é assim. Nem todo mundo que frequenta a igreja, nem todo mundo que vem nesse espaço, que mostra uma aparente espiritualidade, de fato tem. De fato é aquela pessoa que ela demonstra ser tão controlada, tão sensata, tão educada, tão respeitosa, tão espiritual, não é, irmão? Os pregadores, alguns pregadores, alguns pregadores, eles quase que incorporam, quando pega o microfone, um outro ser, não é? É o vocabulário, é o tom de voz, não é, irmão? É um negócio assim assustador. Eu falo, nossa, nós somos tentados a não sermos quem somos nesse espaço, por conta disso que a gente montou, como sendo esse espaço algo assim, totalmente diferente de qualquer outro lugar do mundo, e não é. No Novo Testamento isso é desmontado. Quando Jesus, ele encontrou uma mulher samaritana, e os samaritanos judeus tinham um negócio assim, os judeus tinham, não, nós temos o templo, nós temos as promessas, nós temos os dons, nós temos tudo,
E qualquer outro povo que não fosse do povo judeu era assim, gentil que ele chamava, mas estranhos à aliança, gente do cão mesmo assim, né? É igual a gente faz. É igual a gente faz, né? Todo mundo que não é do arraial evangélico é filho do diabo. Não é assim que a gente trata as pessoas, irmão? Não é? Então, não é crente, não é salvo, não é evangélico, não é salvo, não é pentecostal, não é salvo, não é do meio evangélico, não é salvo, não é crente. Quem é que sabe? Quem é que sabe desse negócio? Tem uma frase muito interessante que diz assim: a igreja tem filhos que Deus não tem, e Deus tem filhos que a igreja não tem. Isso é mais pura verdade, né? Porque a gente acha que todo mundo que está no hall de membros da igreja é salvo. Ó, é um ledo engano, né? E o que acontece? Então tinha os samaritanos. O samaritano era considerado pelos judeus assim, um povo impuro, né? Teve uma mistura e tal das nações, e não eram judeus que foram misturados com outras etnias e tal. E no capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. E a mulher viu assim: opa, é profeta. Percebeu que não é profeta. A primeira coisa, irmão, que a mulher perguntou foi sobre uma dúvida teológica. Assim, deixa eu perguntar, então, já que tu é profeta, onde que a gente adora? Onde que a gente adora? Porque os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde é? Jesus, o que ele falou? Nem na Assembleia, nem na Batista, nem na Presbiteriana, nem na Católica, nem na Príncipe de Israel, nenhum desses lugares, nem na Universal, nem na... Pode fazer a lista aí, isso. Mundial. Onde é? Jesus disse, então, colocou todas essas denominações e disse assim, ó, nenhum desses lugares, porque a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e procura os tais que assim o adorem. Olha que coisa interessante, capítulo 4, capítulo 6 de João, mais para frente, Jesus, mas ele dá um discurso, irmão, eu chamo de mensagem espada, né? Que é aquela longa, dura, fria e chata. É a espada, né? Que tinham alguns milhares lá ouvindo Jesus. Todos deixaram, sobrou 12. Capítulo 6. Porque Jesus disse: vocês estão me seguindo por causa do pão, por aquilo que eu posso fazer por vocês, pelo milagre, pelo ventre de vocês saciado. E tome, né? Como diz os pentecostais hoje, os pregadores, desceu o cajado. Desceu o cajado e tal. Ninguém naquele tempo disse assim: manda mais, Jesus, não. Manda Giló, não. Falou nada, foi embora. Todo mundo foi embora, ficou 12. Jesus olha para os 12 assim: se vocês quiserem, pode ir também. Jesus está falando isso, não estou inventando nada aqui, tá, irmão? Depois vocês lerem Bíblia, vocês vão ver com outras palavras, refinado o negócio. Mas é isso aí. Se vocês quiserem ir, pode ir também. O que Pedro responde? Para quem? Hã? Já foi essa, já não é para quem? Que coisa boa. Mas a maioria como responderia? Para onde iremos nós? Não é não, irmão? Coisa boa que vocês aprenderam isso. Foi com o pastor Eduardo? Não, foi comigo mesmo? Tá estava lasqueiro. com voz de Deus lá no fundo, lá fazendo café. Olha só, rapaz, eu nem sei o que eu estou ensinando mais. Ainda bem que eu preciso saber o que eu ensino. Não sei onde eu falo, o que eu falo. Isso é sério, né, irmão? Eu não lembro. Todo dia não é fácil, né? Só preciso saber exatamente o que eu estou falando. Isso é a minha preocupação. Onde eu falo, eu nem lembro mais. Mas olha só, que bom, graças a Deus. Fica alegre, esse negócio está absorvendo. Mas isso a gente ouve. E as pessoas falam automaticamente, a maioria. Antes de a gente mostrar que não é assim, a maioria fala automaticamente: para onde iremos nós? E tal. Opa, não, isso faz diferença? Claro que faz diferença. Para onde não é lugar. Não importa mais o lugar. É para quem iremos nós? Só tu, Jesus. Não está tu, Jesus, né? Mas Pedro diz: só tu, referindo a Jesus, claro. Só tu tens a palavra de vida eterna. Então essa é a questão. Nós precisamos saber que esse templo ele teve uma representação no Antigo Testamento. No Novo Testamento já não há mais, irmãos, essa questão que o templo é um lugar sagrado. Porque para o santo todos os lugares são santos. Não há mais dia sagrado. Não é, antes era o sábado, né? Para o santo, todos os dias são santos. Não há mais comida profana e nem comida santa, porque para o santo todas as coisas são santas.
pela oração e pela palavra, tudo é santificado, que Paulo disse a Timóteo, não foi? Então não há mais esse negócio. É por isso que tem irmão que fica apavorado. Deram bala de Cosme e Damião pro meu filho, e agora? Agora o que, meu Deus do céu? Tá tudo certo, irmão. Ah, mas e se o macumbeiro me chamar para comer na casa dele, o negócio é oferecido? O que tem isso? Paulo vai tratar dessas coisas, né? Em 1 Coríntios, no capítulo 8 e 9, se não me falha a memória, 10 também me parece, em Romanos capítulo 14 também ele vai tratar sobre essas coisas. Do que é o ídolo? Nada é, né? Para as pessoas amam os senhores, para nós amamos só o Senhor, é Jesus Cristo, não existe, não tem nada que o diabo possa amaldiçoar aquilo que é criação de Deus, ele não tem esse poder, irmãos. Agora, para as pessoas fracas na fé, de consciência, essas pessoas que acham que a ideia é que Deus e o diabo estão numa briga feia, num UFC, irmão, uma briga assim, né? E eles estão se digladiando, brigando. Essa é uma ideia, isso não surgiu do nada, isso tem uma história na filosofia, isso tem uma história na história, inclusive, né? A ideia pagã de que os deuses estavam se digladiando, de que há o Deus do mal e o Deus do bem. Lembra do Yin e Yang? Aquela figura assim, né? Que é o preto com a bolinha branca e o branco com a bolinha preta, né? Então os dois, a gente chama isso de dualismo, ou seja, são duas forças cósmicas que são antagônicas e elas estão em oposição. Isso não existe, irmão. Deus, ele é soberano. Deus, ele é infinitamente maior de tudo quanto ele cria. Tudo que ele cria é infinitamente menor do que ele. É simples assim. Então tudo que não seja Deus é criação de Deus, é criatura de Deus. Satanás é uma criatura de Deus. Para de repente impedir Satanás de fazer alguma coisa em uma barata, estou falando literalmente, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Não tem, Deus não soa, não vai suar, não vai ter que colocar mais força para falar assim, Satanás não faz isso. Não, do que uma barata. Mesma coisa, ele dá ordem a toda a criação, inclusive o próprio Satanás, ele obedece. E não existe possibilidade do diabo desobedecer qualquer ordem de Deus, é impossível isso. Nós sim, nós desobedecemos. Talvez por isso que ele seja tão revoltado da vida, né? Essas criaturazinhas tão inferiores que nós somos em relação aos anjos, que são seres superiores em vários aspectos do que nós, né? Principalmente o poderio, não tem as limitações que nós temos, e ele é de uma ordem de ser celestial ou angelical até acima de muitos outros seres angelicais. Isso a gente vai estudar em angelologia. Então ele deve olhar assim, essas criaturazinhas tão pequenininhas, Deus fala e eles não obedecem, ele deve ficar frustrado, irmão. Ele é um servo de Deus frustrado. Então Deus dá ordem, ele faz, acabou. Deus dá ordem aos demônios, eles cumprem, acabou. Então Satanás não tem nenhuma dificuldade para que, aliás, Deus não tem nenhuma dificuldade para que Satanás faça alguma coisa que ele determina. Tudo está sujeito à autoridade de Deus, tudo e todos. Os únicos nessa criação que teimam, se rebelam contra Deus, somos nós, não é? O mar é obediente, as estrelas são obedientes, todo o planeta, o cosmos é obediente, os animais são obedientes. Eu já falei inclusive para vocês, ninguém viu nunca um papagaio falar mal do outro. Já viram? Pecando assim de fuxico, né? Na nossa terra, né, mano? Fala, né? Tá fuxicando, né? Então, já viram? Não, é só o ser humano que desobedece a ordem de Deus, que o caráter dele é distorcido do ser humano. Então toda a criação está tudo certo. Quer dizer, o que não está certo foi porque nós intervimos nisso, por causa do pecado, inclusive. Quando entra o pecado no mundo, então desgrama todo mundo, não é só o ser humano. Não é o que diz o texto de Gênesis capítulo 3? A terra, ela produz aquilo que não deveria produzir, deveria só ser produção fértil, né? Mas não, tem as dificuldades. Até o processo natural da mulher parir, deveria ser algo um pouco mais tranquilo, um pouco mais. Não é que não teria dor, né, meu? Porque é impossível, né? Sair um ser humaninho, por mais pequenininho que fosse, mais um orifício tão
em proporção pequeno, então lógico que haveria dor física, mas não com essas contrações cólicas, com tudo isso. Então isso foi agravado. O homem, ele trabalharia, o trabalho não é uma maldição de Deus, tá, irmão? Tem gente que acha que, né? Mais ou menos. Não é. Porque antes. É o mesmo. É coisa do cardinho. O cartão é do demônio? É só um boleto que eu tenho. Não é, irmão, não é. Ó, o cartão não é do demônio. O problema é que nós compramos coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar o que nós não somos. Ó, prestaram atenção aqui? Vocês... Ouça-me. Falou de cartão. Ouça-me, amada de Deus, serva do Senhor. Olhe para cá, ó, no meio da minha sobrancelha. Tente achar onde ela se divide. Quando não achar, não pode olhar. Então, irmãos, rapaz, o negócio está. O problema, o dinheiro, por exemplo, o dinheiro é uma bênção de Deus. Tem gente que acha que, mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia não diz isso. Diz que o amor ao dinheiro é diferente. O amor ao dinheiro, né? O apego excessivo ao dinheiro. Aí a Bíblia diz isso aí. Mas o dinheiro em si não, é uma bênção. São recursos que nós temos, inclusive, para fazer um bocado de coisa boa. E o problema, então, é o consumismo que nós vivemos, né? Então, nós compramos coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, que é o cartão, para mostrar o que nós não somos para as pessoas que nós não gostamos. Não é verdade? Então, o problema não é o cartão, não é o dinheiro, não é o consumismo, somos nós frente a tudo isso. Então, o trabalho, por exemplo, o trabalho é aquilo, né? Tá vendo aí, o Adão foi pecar, ó, vai agora ter que tirar o suor do seu rosto. Mas o trabalho foi anterior à queda, porque a Bíblia diz que Deus cria o homem e coloca no jardim para lavrar a terra. Então o trabalho é anterior. Agora o trabalho se tornou algo pesado por dois motivos. Primeiro, por conta da limitação física mesmo, que o pecado ele fez isso no nosso corpo, né? Não existia fadiga, não existia cansaço. Tá? O corpo do Adão, o Adão entenda sempre o ser humano, não o homem, né? Porque Adão não é nome, inclusive, tornou-se nome. Eva nunca foi dada por Deus o nome também, a gente já falou isso aqui, né? Algumas aulas atrás. Então Adão aqui entenda-se ser humano, né? Adão como homem e mulher, porque o ser humano só é completo quando de fato há o homem e a mulher se completando. O homem é incompleto, a mulher é incompleta, né? Então é uma só carne. Então o pecado também bagunçou todo esse negócio e a gente nem tem direito hoje. E um dos motivos, ou o motivo principal nosso de sofrimento na nossa vida chama-se relacionamento. Com 3 áreas, porque só tem 3 áreas de relacionamento na vida. A primeira é com Deus. É por isso que quando um advogado chega até Jesus e diz assim: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Capítulo 22 de Mateus, verso 20, 37, 38, 39. Lembra que está escrito lá? Bora lá. Se não for capítulo 22. Rapaz, eu acho que é 29. Não tem 29, é 22 mesmo. Você tem 28, né? Eu estou querendo já acrescentar coisa na Bíblia. Capítulo 22. Mateus, verso 37, 38 e 39. Chegaram até Jesus e perguntaram: Mestre, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? E ele disse: Olha, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, todo o teu coração e tal. E o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, não é? O que Jesus estava mostrando ali? Nós temos 3 áreas de relacionamento. Então, amarás, pois, o Senhor teu Deus. A primeira pessoa que nós devemos nos reconciliar nesta vida é Deus. Porque se a gente não é apaziguado nesse relacionamento, a nossa vida é perturbada. Não existe paz sem um relacionamento adequado com Deus por meio de Cristo, não é? É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, verso 1: E sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus. Ou não? Tem paz com Deus, a vida está tudo certo. Não tem nada errado, né? Aqui começa a engrenar as coisas na vida. Você pode ter saúde, pode ter um relacionamento relativamente bom, matrimonial e familiar e tal. Pode ter sucesso profissional, pode ter o que for, aprovação das outras pessoas, de todas as pessoas, mas se não tem
A paz com Deus e o relacionamento com Deus, essa vida, ela é subvida. Porque só existe uma vida, vida verdadeira, que é aquela que Jesus disse, que se cresce nele, teria vida abundante. Né? Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida não é vida biológica, apesar dele ser o doador da vida biológica, né? Jesus é criador de todas as coisas, mas ali na língua original, inclusive, Jesus está falando, eu sou o caminho, Rodós, né? O caminho, lembra de rodovia, né? Rodós. Eu sou a Aletheia, olha o nome bonito para colocar na filha, menina, quando nascer. Aletheia, é lindo. Eu já vi esse nome em alguém. Eu conheci, porque tem alguma irmã aqui? Tem, não, eu conheci uma irmã aqui em Santo André, na Igreja Batista, o nome dela era Aletheia. Não só o nome, mas a irmã era muito bonita. Já tem esse nome Aletheia. Aletheia, o significado é verdade, olha que coisa boa. Porque hoje a gente coloca o nome no filho e não quer nem saber o significado, né? Antes tinha uma preocupação, né? E os nomes tinham significado e tinham importância. Porque Dalvo, acho que não tem significado. Acho que não. Dalvo e Juarez, duvido se tem significado. Não, tem, meu irmão, tem. A gente precisa estudar um pouquinho mais, mas tem. Tem que dar uma pesquisada assim em outras culturas e tal, mas tem. De aramaico, não sei não. Não, porque Dalva, que seria o feminino, né? Dalva remete à questão de luz, né? De estrela e tal. Dalva então seria, acho que o masculino, mas tudo bem. Mas a questão é, qual outro lugar? Eu não lembro nem o que eu estava falando. O que eu estava falando, porque eu esqueci. Não era esse anterior a isso. O grande Jesus é o caminho, a verdade. Aletheia. Então, Aletheia, eu nunca não esqueço mesmo. Aletheia quer dizer verdade, mas não é verdade em contraposição à mentira. Não é isso que Jesus está falando, eu sou a verdade em oposição à mentira. Não. A aletheia, a palavra quer dizer eu sou a realidade. Tá certo? Não é eu sou a verdade em oposição à mentira, não, eu sou a realidade, aquilo que é real. Olha que coisa linda. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a realidade. O que é a realidade? É Jesus, né? Deus real, invisível, mas real. A gente até não cantava isso uns tempos atrás, chamada harpa cristã, né? Que tinha, né? Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministrando o louvor. Na minha igreja, que eu não canto mais assim, mas quando eu cantava a igreja tremia, de nervoso, não era poder não. Desafinação só. Então, o que acontece, irmãos? A realidade. Agora vem a terceira palavra, que é o que eu quero destacar aqui. Então eu sou o caminho, Rodós, né? É o que dá acesso. E Jesus disse assim, aquele que, como que é que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem crê em mim, não é isso não. Rapaz, eu estou misturando todo o versículo aqui um no outro. Quem vem a mim, né? Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. É isso mesmo, né? Vamos ler lá? Vamos ver se é isso mesmo? Não é bem assim não, tem alguma coisinha aí que está equivocada. Vamos ler o texto. Nós precisamos ler o texto para ficar na mente, não é? Amados, são detalhes, né? Aí eu falo, mas que professor chato, ele não pode errar uma vírgula. Mas tem coisa que faz diferença, né? Tem coisa que vai fazer, tem coisa que não, tal. Mas tem coisas que faz diferença, tem expressão que faz diferença. Ela muda o significado. E a gente precisa ter. Sabe por que muitas vezes nós falamos, irmãos? Porque nós ouvimos e nós não conferimos o que está escrito. Porque nós ouvimos e repetimos aquilo que a gente ouve sem confirmar se de fato. Não é porque a gente confia nas pessoas, confia no pastor, no professor, no pregador, no quem está falando, né? Mas isso não é tão bom não, a gente confiar dessa forma assim, a não conferir, tá? Então não está escrito ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Olha que coisa interessante. Jesus disse ninguém vem ao Pai. Então olha só, para ir a Deus tem que ir a Cristo. Eles são um só. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai. Isso é importante a gente entender, inclusive, para estudar outras coisas depois, como a Trindade, por exemplo, né? Esse Deus sendo
sendo um Deus mais manifestado em 3 pessoas distintas, mas coiguais, que é um negócio complicado. A Trindade é um negócio assim que dá um nó na cabeça. Como se explica a Trindade? Não explica. Não tem explicação para a Trindade. Como se explica a dupla natureza de Jesus? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Como se explica? Não se explica. São coisas que são reveladas na Bíblia, mas não são explicadas. Tem algumas coisas que são reveladas, ou seja, são mostradas, mas elas não são explicadas. Só é mostrado que há um Deus trino. Ah, mas como é isso? É a teoria do Chicó, não sei, só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim, né? Então é a teoria do Chicó. Como é esse negócio que uma pessoa pode ser 100% homem e 100% Deus? Como pode? Não sei, só sei que é assim, né? E a questão da chamada a teodiceia, que é um termo técnico que a gente usa na teologia para falar sobre o problema do mal. Quem explica o problema do mal? Ninguém explica, irmão. E a gente vai, inclusive, a próxima matéria, que a gente vai não explicar isso, mas a gente vai falar sobre isso. Usar a teoria do Chico é uma matéria que nós vamos ficar com a dúvida. Mas Nem faz valer nota, né? a teoria do Chico. É assim, amados, o que acontece? Às vezes há um engano que é assim, nossa, eu vou estudar teologia, eu vou saber de tudo, né? Não, pelo contrário, tem muitas coisas que nós vamos ter a certeza que nós não vamos saber nunca. É sério, não é brincadeira, é sério isso. Tem coisas que a gente vai ter a convicção, isso aqui a gente nunca vai saber porque está além da nossa capacidade. A gente está lidando com coisas, irmãos, que está para além dos nossos mecanismos de manipulação. Então, prova-se a existência de Deus? Não, porque Deus não é objeto científico que pode ser colocado em uma sala, que pode ser manipulado, que pode ser provado de uma forma ou de outra. Na verdade, Deus nem existe, eu já falei isso para vocês, não foi? Deus nem existe, Ele está para além da existência. Então não tem como provar que Deus existe, porque Ele não existe. Né? Então o homem não pode esquadrinhar Deus. O que nós sabemos de Deus é aquilo que Deus decidiu dele mesmo se mostrar a nós, de uma maneira assim muito superficial. A maior revelação que nós temos e a maior proximidade que nós temos para conhecermos Deus teve que ser através de um ser humano, que foi Jesus. Ele sim. Quem era Jesus? Deus como verdadeiramente era, e o ser humano como deveria ser. Então em Jesus há os 2 paradigmas, o ser humano perfeito e Deus, de uma maneira mais aproximada para que a gente pudesse compreendê-lo, né? Em características humanas, mas um ser humano que seria exatamente aquele ser humano que Deus projetou em Adão quando criou, a sua imagem conforme a sua semelhança, o ser humano perfeito. Então Adão, ele é aquele ser humano vacilão, que ele vacilou, né? Ele pecou. É o primeiro Adão, é da terra, é terreno, é terroso, é do barro, é vermelhinho. E vai dizer isso é o 1 Coríntios capítulo 15. E o segundo Adão, está escrito lá, o segundo Adão é do céu, é celestial, é espírito vivificante. Isso aqui é alma morrente. Esse aqui fracassou com tudo ao seu favor, e esse aqui triunfou com tudo contra ele. Então esse é o Adão que deve ser seguido, Jesus. O Evangelho faz o que, irmãos? Ou tenta fazer o que? Ou é a proposta do Evangelho? Pegar esse Adão que foi desconfigurado, distorcido no seu caráter, na sua imagem e semelhança. O Evangelho faz o que? O Espírito Santo vem e pega esse Adão e vai reconfigurando ele, para que seja a imagem do segundo Adão. Então qual que é o objetivo do Evangelho? Nos tornar parecidos com Cristo. Quanto mais parecidos com Jesus, mais o Evangelho está fazendo efeito na nossa vida. Quanto mais ser humano um crente é, quanto mais sensível, compassivo, generoso, né? Quanto mais humilde, quer dizer, próximo da terra. Humilde é isso, né? É a pessoa que vai se aproximando da terra, porque é de onde ela veio, né? Quem é humilde? Aquele que veio do humus. Essa é a palavra, o significado. Que veio do humus, sabe quem ele é, sabe da sua origem, das suas limitações, e que ele é igual aos outros, porque todos os outros vieram do mesmo lugar. Não é um engano, não é uma falsa sensação que nós somos de alguma maneira melhores do que os outros, em algum aspecto. Não tem esse negócio dentro da gente? Não é não? Até quando a gente peca. Quando a gente peca, fala, não, mas eu estou melhor do que ele lá.
Vocês nunca assim pensaram assim, coisa assim, de vez em quando, na vida de vocês, cristã, de repente você pecou e falou assim, mas eu estou melhor do que fulano. Nunca assim aconteceu. Principalmente na ceia. Na ceia, vai cear assim, aí vem aquele negócio, paz, um negócio, acho que, sei lá, viu, estou meio em dúvida se eu devo participar desse negócio. Aí você olha do lado e fala, mas aquele está pior, hein? Senhor, eu posso, porque aquele está pior. Então, aí a gente faz essa comparação, é sério, irmão. Eu estou falando na brincadeira assim, mas a nossa consciência muitas vezes faz isso. A gente, né, fala assim, porque qual que é a nossa comparação? É um outro ser humano. E a gente vai buscar um outro ser humano que é pior que a gente, segundo a nossa avaliação, né? Que a gente faz essa avaliação. O profeta é um negócio terrível, irmão. Até hoje o profeta dá trabalho. Os profetas, meu Deus do céu, coisa louca na igreja. Porque os profetas assim, ele vai profetizando para todo mundo, né? Quanto mais juízo ele profere, mais santo ele se sente, não é não? E mais profeta os outros pensam que ele é. Ai de vocês, ai dos bêbados, ai dos maldizentes. Você está falando de Isaías, tá? Capítulo 5. Ai de não sei o que. Então ele foi proferindo juízo para todo mundo. Ele se sentiu cheio do Espírito Santo, na autoridade. Então foi mandando todo mundo para o inferno. Ou se conserta ou a espada vai descer. E aquela coisa toda. Aí ele vê assim, tem uma visão, e vê Deus no trono. E ele disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Enquanto ele estava se comparando com os outros eram piores. Mas quando ele viu Deus e comparou ele com a santidade de Deus, ele disse, ai de mim, quem sou eu? Ai de mim. Quando a nossa santidade, quando a nossa vida, aliás, é comparada com a santidade de Deus, a gente sempre vai estar aquém, sempre. E aí a gente sempre vai falar, não tem jeito, eu sou indigno, eu não sou melhor do que ninguém, porque a minha comparação é com Deus, não é com os outros. Os outros, eu sempre vou achar alguma coisinha que ele é pior do que eu. Isso é uma avaliação social, humana, porque socialmente a gente tem pecados aceitos e não aceitos, né? Na sociedade cristã, inclusive, não tem? Tem uns que a gente repudia, abomina, disciplina, põe no banco, e outros não. É difícil a gente disciplinar, por exemplo, um fofoqueiro. Não é verdade? É sério. Quem que a gente disciplina? Quem caiu no adultério. Quem caiu no adultério. Quem caiu no adultério. Quem caiu no adultério. Parece que é o único pecado que a gente considera um pecado, né? Caiu lá no pecado sexual. E o resto? E quem guarda mágoa no coração? E quem fala mal dos outros? Quem semeia essas contendas? E quem é cobiçoso? Então esses pecados para nós não é digno não é passível de correção, de disciplina. Percebe como a gente é falso nessa avaliação, né? Então tem que tomar cuidado com esse negócio. A gente precisa, lógico, saber que há condutas que elas têm que ser repreendidas e corrigidas, porque inclusive elas terão efeito danoso para um monte de pessoas em sua volta. Agora tem outros que vai fazer mal só a própria pessoa. É por isso que a Bíblia ela distingue pecado de pecado no sentido de consequências, mas não de valores. Porque pecado é pecado. A gente está falando da santidade de Deus. Na santidade de Deus, todo pecado é grave. Todo pecado é ofensa. Todo pecado atinge Deus, a santidade de Deus, todo. Agora, na questão de consequência, aí tem uns piores e outros menos piores. Né? Por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18? Uma coisa que o macho, né? O homem macho, cada dia parece estar um negócio mais raro. Não, eu estou assustado com esse negócio. Estou brincando, não, o negócio está complicado, né? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Quem tem filho menino tem que ensinar a ser homem. Eu tenho um menino de 10 anos lá, eu tenho que ensinar ele a apreciar o sexo oposto, a gostar da fruta e refrear ele, porque ele também não pode, né? Também ser uma pessoa que vai ter relacionamento antes do casamento. Mas é sério, a gente precisa, como pai de menino, a gente precisa ensinar o menino a ser homem, a gostar da mulher, inclusive, a apreciar a mulher. Mas, por outro lado, a gente precisa ter um equilíbrio para também não criar um tarado. É sério, irmão, não é? Um jovenzinho que só pensa naquilo, que é o que tem na igreja, a dificuldade da gente controlar esses jovens. Meu Deus, é a luta, né? Quem é líder de jovem sabe. E eu fui líder de jovem por alguns anos.
O que foi? Nós dois discutindo aqui, eu tô tentando ver a aula. E aí, vamos de lá. Tome a aguinha, irmão, cara. Daí não resolve, né? Então, que coisa terrível. Mas não tem nada não. Mas lá fora é o cão, aqui não importa, lá fora é o cão. Ficaram de fora os cães, é o que diz o texto. Falar besteira eu esqueço, meu Deus. 1 Coríntios. Capítulo 6, versos 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. É um pecado que a gente não resiste, né? O homem não resiste esse negócio. Tem que tomar cuidado. Então, foge da prostituição. Ao diabo a gente resiste. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz ao diabo: resista. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Agora, da prostituição, fuja, né? Corra. E literalmente José fez isso. Porque às vezes tem que fazer isso mesmo, deixar o ambiente, correr, cortar o laço de amizade e tal. É um negócio complicado. Então, fugir da prostituição. Todo pecado que se comete é fora do corpo. Mas quem se prostitui peca contra o seu próprio corpo, não é o que diz o texto? Então há pecados que são mais graves no sentido de consequências. Ele está pecando contra o próprio corpo, mas há consequências que vão destruir o lar, se for uma pessoa casada, destruir a outra pessoa envolvida, porque na prostituição pelo menos tem duas pessoas envolvidas, não é? Então eu peco não só contra mim, mas coloco outra pessoa nesse pecado. E se é família, então o negócio é muito mais grave no sentido de consequências. Então essa é a questão, tá, irmãos? Então só para que a gente entenda. E a gente precisa saber então, já falando, voltando para o templo, eu não sei se eu deixei alguma coisa aí, alguma pontinha se amarrar. Eu fiz uma salada aqui básica. Vamos ver se eu volto agora, né? Tá tudo certo, né? Nada pendente aí. Podemos voltar? A questão do templo, tá? Então, o Antigo Testamento ele colocava o templo então como sendo algo externo e que poderia ser acessado ou não. Isso seria o termômetro e a medida da espiritualidade. Todo mundo que ia no templo, a adoração para o judeu, irmão, tinha a conotação de pedir perdão. Quando a mulher samaritana, por exemplo, pergunta onde deve se adorar, o que é adoração? O que é adoração de verdade para o judeu? Era ir ao templo pedir perdão. Eles não iam cantar, eles não iam dar oferta, eles não iam... eu estou falando que não ia principalmente para isso, tá? Não é que não faziam também, mas isso não era o principal. Eles não iam pregar, não iam para ouvir mensagem, nada. Eles iam lá para pedir perdão. Iam sempre levando alguma coisa, como sendo substituto da sua própria vida ou dos seus atos pecaminosos. Então quem era pobre de marré, levava lá um punhadinho de farinha, né? Quem tinha uma condição razoável, levava lá. Quem era pobre. Quem era miserável, levava um punhadinho de farinha. Quem era pobre mesmo, levava um par de rolinhas, de pombinho, alguma coisa assim. Lembra que Jesus fez isso? A família... Jesus não, que estava nascendo. A família de Jesus fez isso. Então a gente descobre que a família de Jesus era pobre. Olha, por conta da oferta, né? Quem era lá, classe média, baixa, levava uma ovelha, um bode, uma cabra. Quem era assim, bem na fita, né? Levava um boizão, um novilho, aquela coisa. Então, mas todo mundo levava alguma coisa para sacrificar, porque eles iam para pedir perdão. A adoração para o judeu era pedir perdão. Olha que coisa interessante. Parece que a nossa não é bem assim, né? Quando a gente vai adorar a Deus, a gente sempre vai, parece, já pedindo alguma coisa, já reivindicando alguma coisa, já querendo que alguma coisa aconteça ao nosso favor, não é, irmão? Então a noção que a gente tem parece ser distorcida a respeito de adoração. E o que acontece? Então a gente percebe que o templo aqui de Salomão, ele teve uma finalidade, e todo o templo no Antigo Testamento teve uma finalidade, e hoje a finalidade do templo, esse espaço, é para que a gente se reúna de quando em quando, para que a gente adore a Deus. E como se adora a Deus no templo? Eu acho interessante esse negócio, porque a adoração, a gente vive num período, numa época, numa geração, onde alguns estão chamando já de hipermodernidade. Isso é uma área da sociologia, né? E na verdade é minha área de formação e tal, é sociologia, ciências sociais. Então a gente vai falar que a pós-modernidade é uma forma, é um conceito sociofilosófico das pessoas pensarem. As pessoas pensam com uma categoria hoje que não existe absoluto, não existe absoluto.
Então é o que pensa o ser humano hoje. Se eu falar assim, ó, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, as pessoas vão responder prontamente, não, você que está falando que é verdade, é a tua verdade. Vocês nunca se depararam assim, né? Quando você fala assim, ó, a palavra é a verdade? Não, Deus é o Deus verdadeiro, não, é o teu Deus, é a tua verdade, é a tua religião. Então hoje cada um tem a sua verdade, cada um acha que pode gerir a vida segundo os seus parâmetros, e aí não tem limite, porque é o meu desejo que manda, é o meu gosto que manda. É por isso que a gente tem visto toda essa questão de ideologia de gênero, que hoje não tem mais o certo, não tem mais padrão, né? Você nasceu o que hoje? Quem é que sabe? Vai saber no futuro. Nasceu menino, bom, é o que dizem, mas é uma construção social. Olha que coisa horrível, não é? Então, ideologia de gênero está falando que não existe sexo, não existe gênero. Isso é uma construção social. Olha que coisa terrível. Quer dizer, se não tem esse parâmetro, se a biologia já não mais, a natureza já não mais é uma referência, o que é? Aí não se tem limite. Não é brincadeira. Esse negócio de ideologia de gênero não vai demorar muito. E semana passada, para quem já assiste o jornal, não, porque essas coisas não vai para mídia, tá? Mas Facebook e tal, essas mídias alternativas, já vai ter informação que o Banco Santander foi cancelado uma exposição, porque quem viu isso? Viu, irmã? Amanda, viu? Mais alguém não? Cancelou, não é que ele cancelou, né? A pressão popular e tal, dos clientes também, né? Muitos, não vamos aqui fechar a conta. Fizeram uma exposição, inclusive para crianças, onde estava sendo apresentado a zoofilia, a pedofilia. Olha, ou seja, sexo com animais, sexo com crianças. Aí eu pergunto, se a ideologia de gênero é algo a ser adotado como um padrão, o que impede então de liberar também sexo com crianças e com animais? Que é a zoofilia e a pedofilia. Nada, porque isso na Europa, em alguns países já está. Então não existe limite quando se pede referência, padrão e absoluto. É fácil perguntar para uma pessoa quando ela diz que não existe mais absoluto. Faz a pergunta para ela, você tem certeza do que você está falando? Eles também colocaram bastante coisa sobre os cristãos também nessa posição. Tem uma imagem de Cristo, né? Uma imagem de Cristo, e aí, se eu não me engano, está se referindo. Como você sabe se ele era homem ou se ele era mulher? Exato, E tem várias coisas também de apologia contra o cristianismo. E até quando eles estavam filmando, tinha um rapaz filmando, ele denunciou isso, porque ele achou isso horrível. Você entra para uma exposição e você se depara com algo tenebroso. Profano. Profano. Na imagem onde eles pintaram o nascimento de Cristo, tinha pessoas praticando zoofilia. Isso, Então, exato. E tem os animais, né? E tinha descrição ensinando como fazer. Isso. Então, aí eles cancelaram isso. Tinha vídeo também na exposição. Vídeo. Isso. Tinha vídeo. Tem até eu estava mostrando hoje no serviço um vídeo do vídeo. Entendi. Que eles colocavam, tem uma sala onde eles colocavam um vídeo onde pessoas praticavam sexo com crianças e com animais. Isso Então isso é horrível. coisa absurda. Mas olha só, a gente na verdade não se atém que isso é uma consequência. Eu não quero nem comentar porque senão a gente ia se desdobrar com um monte de coisa aqui. Mas isso é uma consequência da falta de parâmetro. Falta de parâmetro, tá? Então, como que a humanidade hoje ela é regida na sua consciência, seu entendimento? Não existe absoluto. Tudo é relativo. Ético, moral, verdade, tudo é relativo. Só que a sociologia já tem observado que isso, a pós-modernidade tem já quase que sido ultrapassada, né? Ou seja, essa forma, não é que a gente vai deixar, a gente não, né? Que a gente é crente inteiramente de Cristo, mas a humanidade não vai deixar de pensar de uma hora para outra nisso. Mas o que hoje tem sido a maior característica, além disso, que é chamado de hipermodernidade, algo que já está vindo, né? Para substituir, inclusive, essa pós-modernidade, que é essa característica de não existir absoluto, tudo é relativo. É que hoje a hipermodernidade ela é caracterizada pela individualidade e pela estética, tá certo?
E aí que eu vou entrar na questão aqui quando a gente vem para o culto. Olha, irmãos, nós pensamos que a gente é santo, que a gente é o povo assim melhor do mundo, mas a gente se esquece que nós ainda estamos num processo chamado de santificação, onde muita coisa da nossa mente, forma de pensar, mesmo sendo alcançado pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, liberto e salvo, e nós vamos para o céu. A questão não é essa. Eu creio que eu sou salvo, que eu tenho eternidade, meus pecados foram justificados, mas eu ainda estou num processo de resgate da minha vida. Isso começa aqui, irmão. Tá certo? E como começa aqui, vem com a mudança de entendimento, que é chamada da metanoia, o arrependimento. Onde está na armadura espiritual, na metáfora que Paulo usa, no capítulo 6 de Efésios, onde está a salvação? Onde é? Nos pés? No capacete da salvação. É aqui que o negócio começa e a batalha se trava. A mente é campo de batalha de Satanás e Espírito Santo para trabalhar aqui, irmão, e mudar essa mente que é o que manda em tudo. É por isso que aqui a gente deve ser salvo. Como deve ser o culto? Capítulo 12 de Romanos, verso 1. Racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santo, agradável, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Apresentei o vosso culto racional e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o entendimento tem que ser transformado. E o culto, ele tem que ser racional. Só que os nossos cultos, nós que somos pentecostais, o cunho é emocional. Atinge as emoções e não chega no cérebro, na massa cinzenta. Não muda o entendimento. As categorias de pensamento. Então a pessoa se arrepia, sente, chora, se desmancha, se quebranta, mas não tem fruto no entendimento. Não é isso, né? E as emoções vêm e vai. É um negócio fantástico. E a gente fala, nossa, o culto foi uma bênção. Foi por quê? Eu senti um arrepio da cervical até o cóccix. Alguns vão saber exatamente do que eu estou falando, né? De que ponto a outro ponto. Evangelho, né? Eu falei assim, como que é esse negócio? Como você sente assim a presença de Deus, a emoção? Aí eu falei assim, nossa, aqui tinha um arrepio, uma coisa bem forte, assim, um arrepio. E por isso daí a gente sente, às vezes, tá escutando vendo uma banda, assim, ou uma música que te toca, um arrepio no vento na janela, talvez assim, um arrepio, alguém fala que tem um vento, às vezes você tá do nada, e vem um arrepio. Um namorado, né? Quando era jovencinho, viu um rapaz, né? Ele arrepia assim, aquele negócio, não é não? Não, agora assim, irmãos, olha só, olha o equilíbrio. Não é que eu não estou dizendo que não há espaço para que a gente tenha também os estímulos sensoriais, que a gente também não chore, que a gente também não se arrepie, não é isso. Mas isso não é, irmão, não é a prova que Deus está ali. Eu posso não sentir Deus. Quantas pessoas que vivem regida por esse negócio, sentir, não sentir, como sendo parâmetro de que Deus trabalha na vida dela ou não, e etc., ou que a sua vida espiritual está uma bênção, essas pessoas, quando estão passando um período onde essas coisas não acontecem, o que é gerado na cabeça dela? Estou em pecado, estou em falha, Deus não está falando comigo, tem que orar mais. Deus não está aqui. Eu cheguei a participar de um culto. Aquele culto eu fui desabençoado. Eu entrei abençoado naquele culto, eu entrei abençoado, eu entrei. Foi em Guarulhos, faz muito tempo isso aí, acho que era noivo ainda, então faz uns 16, 17 anos. E eu entrei abençoado naquele culto. E o culto lá é aquela coisa, mas quando foi falar daquilo, eu saí desabençoado daquele culto. Aquele culto foi para pior, não foi para melhor. É sério, vocês nunca entraram em um culto assim, abençoado e saíram desabençoado? Né? Então. Aí o cidadão lá, que se denominava pastor, ele disse isso: Deus não esteve aqui neste culto. Aí eu fiquei atribulado. Sabe por que ele chegou nessa conclusão dele? Porque ele não viu a manifestação aparente do povo, esse resultado aparente, pulo e gritaria e tal e choro. Ele não viu isso, então ele julgou. Ele, na sua onisciência, julgou
que ninguém ali estava sentindo a presença de Deus e Deus não estava ali, porque o parâmetro dele era essas questões, essas manifestações exteriores, não é? Então, nesse período que a gente está no deserto espiritual, isso acontece na vida de alguns de nós, né? Se não acontece, vai acontecer, é profecia, vai acontecer, você vai passar período árido na sua vida, ô, irmão, é fato isso aí, né? E aí, quando está nesse período, a gente entra nessas crises, se o nosso parâmetro é esse, sente ou não sente e tal, não sei o que Deus fala ou não fala, né? Tem esse negócio também, né? Deus não fala, o negócio está errado comigo. Através de profecia eu estou falando, porque Deus fala toda hora, em todo lugar, em todo momento, através de todos, inclusive, ou de muitos. E o que acontece? Então essa pessoa, ela chega a pensar assim, Deus não está comigo, eu não sinto Deus, eu não preciso sentir Deus para saber de Deus, eu preciso saber de Deus, porque a fé é algo que é racional, e a fé é algo de convicção. O que é a fé? A fé é o firme fundamento. Olha, isso é convicção, firme fundamento. E convicção de entendimento, não é de sentimento. Eu posso às vezes até sentir que Deus me abandonou. Isso não é tão estranho, né? A gente passa por esse período, né? Aquele sentimento de abandono. Jesus passou por isso. Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento humano de Jesus, pela ocasião ali, por toda aquela agonia que ele estava passando, é que Deus o tinha abandonado. Só que pela fé que Jesus tinha, ou seja, a convicção da sua missão, e ele conhecia Deus independente de circunstâncias internas de sentimento ou externas de adversidade, ele continuou aquilo que ele veio fazer e a sua missão, mesmo tendo o sentimento de que tinha sido abandonado pelo Pai, mas ele não desviou do propósito, porque ele tinha convicção. Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, ele não disse, eu sinto em quem tenho crido, porque tem hora que a gente não sente, irmão. Não é não? O que sente é solidão, o que sente é a sensação de abandono mesmo, o que sente é um bocado de coisa, menos coisa positiva. A gente sente tudo, irmão, menos a presença de Deus, sente um bocado de raiva, inclusive, né? De Deus eu estou falando dos outros não, de Deus. É que a gente não é sincero, o problema nosso é que a gente não é sincero. Nós fomos adestrados a se aproximar de Deus assim de uma maneira hipócrita, sentindo no coração um bocado de coisa contra Deus. Lá no fundo está, por que Deus não faz esse negócio aqui? Decepcionado com Deus, eu pensei que ele ia fazer esse negócio, eu acho que ele não me ama. Só que a gente foi ensinado, né? Oh Senhor, te agradeço, ó Pai bendito, amante da minha alma, louvado seja o teu nome, Criador dos céus e da terra, Deus bondoso, misericordioso, compassivo. E no coração, irmão, vocês sabem o que eu estou falando, eu estou exagerando, mentindo, errando muito aqui, não é? Então percebe? Então, o discurso está tão duro que eu acho que eu vou até ter fala. Vou nem continuar esse negócio.